Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Cidade da Graça, o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais este momento. A Igreja de Cidade da Graça, como sempre tenho falado, ela não é uma organização religiosa, não tem fins lucrativos nenhum, nós apenas temos como objetivo levar um pouco da Palavra de Deus aos corações e também, de alguma forma, tentar ajudar no crescimento espiritual. Hoje a nossa meditação ela está lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, que diz: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Então nós vamos falar com um tema onde não há esclarecimento, o povo padece. Onde não há esclarecimento, o povo padece. O que vem a ser a profecia, propriamente dito? Tem muitas pessoas que entendem a profecia como uma revelação da vida oculta de cada uma pessoa. Tem aqueles que dizem que gostam muito de revelar, né, que eu chamo de revelamento, né? E nós percebemos que nos últimos dias existem muitos profetas, até demais. No entanto, muitas pessoas não entendem o significado da profecia. O que vem a ser a profecia? A profecia é tão somente uma orientação, é uma sinalização de Deus ao povo, mostrando a eles a sua condição, mostrando a eles que as suas atitudes podem levar a uma catástrofe. É como se Deus estivesse dando aos homens, por meio de um homem, a orientação necessária para que eles pudessem, ao atender o alerta de Deus, contornar, corrigir os seus atos. É uma instrução, é uma orientação, é um conselho. Então a profecia tem que ser entendida da seguinte forma: a profecia é o conselho de Deus para que o homem não enfie os pés pelas mãos. É um alerta de Deus para que os homens não cometam, não façam burradas. E nós temos visto nos últimos dias, né, uma enxurrada de profetadas, né, o surgimento de inúmeros profetas que, ao invés de orientar e instruir o povo, eles mais desorientam e mais tornam o povo ignorante, alienados. Nós vivemos num país onde a fé tem sido explorada ao extremo. Nós vivemos num país onde a religiosidade tem sido usada com outras finalidades. E nesse meio, a imagem do profeta é usada como um símbolo de autoridade e poder de Deus. No entanto, quando nós olhamos para o provérbio, o livro de Provérbios, e vemos nesse primeiro ponto do versículo, não havendo profecia o povo se corrompe, nós percebemos que a profecia que muitas das vezes é aplicada neste momento que nós estamos vivendo não tem nada a ver com profecias. Porque a profecia, segundo o que está escrito nas Escrituras, ela tem como o objetivo a orientação para o povo, para que o povo não se corrompa. Eu preciso instruir o povo para que o povo saiba como viver. E é interessante que a profecia não tem nada a ver com revelações das intimidades que cada pessoa vive ou possui. É comum, muitas das vezes, nós olharmos nas igrejas e ver as pessoas ainda usarem o termo "assim diz o Senhor". O Senhor está me revelando que aqui dentro existe uma pessoa que está passando por isso. Em primeiro lugar, se a profecia for específica a uma pessoa, Deus ele não usaria de maneira nenhuma o achismo. Ele falaria diretamente à pessoa: fulano, Deus está falando isso para você. Ou melhor, hoje, nos dias em que nós vivemos, Deus fala direto aos nossos corações.
Se nós cremos, se nós estamos vivendo o Evangelho, se estamos vivendo a graça, se estamos experimentando neste Evangelho de Jesus Cristo no dia a dia, se nós vivemos intensamente da forma correta as suas palavras, não precisamos de intermediários. Deus fala direto conosco. A ideia de profeta que hoje se prega e se faz a propaganda é totalmente desconexa daquilo que nós podemos ver em Cristo Jesus. A maior de todas as profecias já foi pregada, já foi nos dada. A maior de todas as profecias já está presente entre nós, que é justamente o Messias, Cristo Jesus. O que ele tinha para nos dar, ele nos deu. O que nós temos que fazer é viver. E aí que entra um ponto interessante. Olha só uma das coisas, eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte. Eu já escutei muitas pessoas falarem em tom profético que nós precisamos, a comunidade evangélica precisa de representantes no poder. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que Jesus Cristo vai na direção contrária. Quando questionado sobre a questão dos impostos, Jesus pede uma moeda e dá uma moeda a ele. Ele pega a moeda, olha e diz assim, de quem é essa esfinge, de quem é essa cara? De César. Então ele joga a moeda de volta para o povo e diz, dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Ou seja, a fé não precisa ser defendida, não precisa ser, não precisa de defensores. A fé precisa ser vivida, experimentada. Porque uma vez que a fé é vivida, experimentada, a nossa vida torna-se testemunho de que de fato Cristo é o Messias, de que fato Deus existe, de que fato o que está escrito é verdadeiro. As pessoas geralmente procuram elementos sobrenaturais para de alguma forma justificar a presença de Deus. E na realidade, o maior fato que se pode expressar da existência da presença de Deus é quando vemos as pessoas sendo transformadas por meio do Evangelho. É quando nós vemos as famílias sendo reestruturadas. É quando nós vemos pais e filhos se reconciliando. Pais, mães, filhos, uma família se reconciliando. Quando nós vemos pessoas abandonando os seus vícios, abandonando uma vida completamente dissoluta. Esse é o maior de todos os sinais. Quando nós vemos a transformação, uma consciência que se renova, que se transforma, que muda para melhor, nós estamos contemplando a vontade de Deus. E é interessante aqui, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um quadro completamente desconexo da realidade. Porque enquanto aqui Provérbios alerta dizendo que, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, nós vemos a situação de nosso país. Se de fato esses profetas fossem tão bons mesmo, e se fossem de Deus, nós não viveríamos num país de pluralidade política, de polaridade de polaridade política e de pluralidade de religiões. Uma das coisas que Jesus Cristo fala, que aquele que não junta espalha. O que dizer da comunidade evangélica que se multiplica a cada dia, cada vez mais, e que se divide não porque é um chamado ou um envio de Deus, mas se divide por brigas políticas dentro das igrejas, líderes que não querem deixar seus cargos, líderes que já eram para estar aposentados, que não querem sair do poder e com isso causam um cisma dentro da sua própria igreja. E olha que eu uso o termo da sua própria igreja, porque são deles. Porque se fosse de Cristo mesmo, não haveria tantas igrejas assim divididas. Mas por que se dividem? Porque é justamente isso. Porque não há profecias, não há ensinamentos, não há orientações, não há direcionamento. As pessoas lideram o povo apenas com um propósito de poder. Então, quando nós olhamos para esse texto, percebemos claramente a realidade do nosso país. Nós vivemos num país completamente afastado da palavra de Deus. E aí vocês podem até me achar
exagerado nisso, mas é verdade. Porque se nós estivéssemos realmente próximos da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus como ela devia ser, nós não estaríamos vivendo o que vivemos hoje. Porque a palavra de Deus, ela é bem segura e verdadeira. Onde há profecia, ou seja, onde há ensinamento, onde há instrução, onde há orientação, onde há indicação do caminho genuíno e verdadeiro, o povo não se corrompe. Mas o que nós vemos hoje é uma sociedade altamente corrompida. Nós vemos atualmente um sistema político corrompido, nós vemos um sistema judiciário corrompido, nós vemos um sistema de segurança corrompido. Nós vivemos num mundo, num país corrompido. E aí a pergunta, falam-se que o Brasil é o país mais cristão que tem. Que tipo de cristandade é essa então? Até a cristandade, até a religiosidade, ela é corrompida. E aí você me pergunta, me prova isso. Vou lhe provar da seguinte forma. Nós vamos chegar, ano que vem é um ano político. Os mesmos líderes que hoje estão nos púlpitos pregando o evangelho serão os mesmos que estarão encampando uma jihad política para justamente se manter no poder. E venderão as suas almas àquele que pagar mais alto. Nós, membros, e eu estou me colocando junto com vocês, nós membros somos apenas moedas de troca para perpetuar muitos líderes no poder. Por isso que essa palavra é uma palavra para os dias de hoje. Porque não havendo profecia, não havendo ensinamento de fato das Escrituras, o povo se corrompe. E o povo brasileiro é altamente corruptível. E aí tem uma outra parte interessante, que em Provérbios, eu gosto de Provérbios, porque Provérbios ele te diz a tua atual situação, te diz o teu problema, mas também te dá a tua solução, a solução para o teu problema. E qual é a solução para o problema aqui? Ele diz, mas o que guarda a lei, este é feliz. Isso parece muito aquilo que Jesus Cristo disse, olha, presta atenção, façam o que eles estão falando, mas não façam o que eles falam, ou seja, o que eles fazem. Ou seja, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas aquele que não quer se corromper, faça o quê? Guarde a lei de Deus e viva feliz. Nós vivemos nesse mundo corrompido, nesse país altamente corrompido. Seja direita, seja esquerda, seja centro, seja lá o que for. É uma corrupção sistêmica, generalizada. Então, como eu devo me manter? Se mantenha simplesmente naquela máxima de Cristo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumpra com o seu papel de cidadão, sem esquecer de cumprir com o seu papel de filho de Deus. Que Deus possa nos abençoar e abrir nosso entendimento para viver a graça de Deus, para viver o Evangelho da melhor forma possível e a cada dia que passa podermos identificar os falsos profetas e se afastar de cada um deles para que não nos encontremos na mesma condenação que eles. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Lembrando a todos, compartilhe, comente, deixe seus comentários, deixe suas impressões. Vamos ajudar esse canal aqui no Facebook a crescer. Graças a Deus nós estamos já com 292 seguidores. Se você que está vendo esse vídeo chegou até aqui e viu esse vídeo e que não nos segue ainda, siga a gente. Nós estamos aqui para de alguma forma ajudar, levando um pouco da palavra de Deus, levando um pouco de reflexão para que possamos refletir e vivermos de uma forma mais agradável na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.